Lição 11. A realidade bíblica do inferno. Texto áureo. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Leitura diária, segunda Timóteo 3, verso 5, Mateus 7, verso 15. A enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Terça, segunda Timóteo 3, verso 8, Êxodo 7, verso 11. Um contexto de resistência à verdade. Quarta, Jó 17, verso 13, Salmos 16, verso 10, Isaías 38, verso 10. Inferno como sepultura, lugar dos mortos. Quinta, 2 Pedro 2, verso 4. Inferno como lugar de prisão dos anjos caídos. Sexta, Mateus 23, verso 33, 25, versos 41 e 46. Inferno como castigo eterno, fogo eterno. Sábado, Mateus 25, verso 46, João 5, verso 26. Passar a eternidade tem a ver com uma escolha. Leitura bíblica em classe, Mateus 25, 41 ao 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Comentário, introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Tópico 1. O pensamento humano a respeito do inferno. Ponto 1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Ponto 2. O ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Ponto 3.
O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo 3:5, Mateus 7:15. Resistiriam à verdade. 2 Timóteo 3:8, Êxodo 7:11. Apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4:1. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Ponto 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, Jó 17:13, Salmo 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, Salmos 16:9-11, 49, verso 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá, Jó 21:13, 24:19, Salmo 9:17, 55:15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo, Jó 24:19. Ponto 2. No Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a palavra hebraica Sheol. Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus 11:23, Lucas 10:15, 16:23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16:18, Atos 2:27-31, Apocalipse 1:18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, segundo Pedro 2:4. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo Reis 16:3, 21:6. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento, Jeremias 7:32, 19, verso 6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23:33, 25, 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. Ponto 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real.
O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele, 2 Pedro 2,4, Judas 12, 6, Apocalipse 12, 7. A referência em Judas precisa ser revista. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram, 2 Coríntios 4:4. Referência em Judas provavelmente seja 1:26. Ponto 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus 25, 41. Ponto 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, Mateus 3:12, Marcos 9, 43, 48. Fornalha acesa, Mateus 13, 42, 50. Trevas, Mateus 8:12, 22, 13. Fogo eterno, Mateus 25, 41. Lago de fogo, Apocalipse 19, 20, 20, versos 10, 14 e 15. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 ao 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5, 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele é pessoal. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Amém.